Você sabe o que aconteceu em 1963? Eu nasci. Um símbolo de luta, força e determinação que marcava a autonomia dos trabalhadores metalúrgicos de Osasco e região. Mas, para entender um pouco da minha história, que tal voltarmos no tempo? A luta da classe trabalhadora sempre existiu. Foi pressionando o Estado em movimentos grevistas contra a carestia, por exemplo, que o trabalhador brasileiro conquistou direitos. Com Osasco se tornando um polo industrial, o que era apenas um bairro de São Paulo passou por uma emancipação. E foi aí que um grupo de sindicalistas se tornou a primeira diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, deixando de ser uma subsede do Sindicato de São Paulo e tornando a luta dos metalúrgicos de Osasco e região autônoma. Conrado Del Papa, Manuel Dias do Nascimento e Lino dos Santos estão entre os nomes que marcaram o início da minha história, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, em 1963. E não seria nada fácil, mas marcada por muita resistência, militância e empenho por uma vida mais digna aos trabalhadores. No ano seguinte, em 1964, o Brasil sofre um golpe militar e a ditadura se instaura. Foram tempos sombrios. Tivemos nossa primeira diretoria deposta por menos de um ano de existência. Mas a luta continuou. Os trabalhadores se reuniam com a Frente Nacional do Trabalho, FNT, e com os estudantes para achar formas de resistir e retomar minha gestão. Foi com tanta força e determinação que em 1965, mesmo em vigilância dos militares, aconteceram eleições para presidir o sindicato e Enos Amorina foi eleito. Mesmo com a pressão da ditadura, a gestão se manteve independente ao governo, o que deu força para novas lideranças se elegerem, como a Chapa Verde, em 67, presidida por jovem José Ibrahim. Ainda nos juntamos a outras entidades na criação do movimento intersindical anti-arroxo, MIA. Participamos de passeatas contra a ditadura e da grande greve dos metalúrgicos de Osasco e região em 68, mesmo que greves fossem proibidas na época. Mas o governo não deixou barato. A repressão veio com a intervenção de 68. Operários foram presos e o governo me tomou novamente das mãos dos trabalhadores. Livres da cadeia, operários e dirigentes como Ibrahim passaram a viver na clandestinidade. Foram anos sofridos e de resistência. Em setembro de 1969, Ibrahim foi preso. Teve seu nome na lista dos 15 presos políticos a serem libertados em troca da libertação do embaixador americano Charles Albright, sequestrado por membros da dissidência comunista da Guanabara. Com isso, ele viveu em liberdade, porém exilado por 10 anos, retornando ao Brasil apenas com a anistia de 1979. Apenas em 72 tivemos uma nova eleição, em que Enos Amorina é eleito novamente. A partir daí, o movimento operário osasquense começa a se reerguer. Criamos nosso jornal Visão Trabalhista em 72 e em 77 inauguramos a colônia de férias para as famílias dos nossos trabalhadores. E na greve de 1978, fizemos parte do renascimento do sindicalismo no Brasil ao lado de diversos companheiros de luta. Daí para frente, seguimos batalhando e colecionando diversas vitórias, como as subsedes
em Cotia e Taboão da Serra em 1980 para atender melhor os trabalhadores e as trabalhadoras. Ou as Semanas de Saúde do Trabalhador, Sensate, e os ciclos de debate que acontecem até hoje. Em 81, com novas eleições, Antônio Toche assume com a chapa Força Operária a gestão por 2 mandatos. Participamos da primeira conclate em agosto de 1981. Neles, eu vi o fim da ditadura e o poder voltando ao povo com o renascer da democracia. Pois a luta por uma nova Constituição mais democrática e por eleições diretas estavam a todo vapor. Em 1986, o sindicato se mobilizou com os trabalhadores e trabalhadoras e houve redução de jornada sem redução de salário. Já tínhamos andado muito, mas nunca paramos. Em 87, com Cláudio Magrão, lutamos contra o governo Sarney, que prejudicava os trabalhadores. Também tivemos ampliação de estrutura com as subsedes próprias de Taboão e Cotia, que foram inauguradas no começo da década de 90. Fomos vanguarda em manifestações por melhorias para os operários, como a campanha Sossega Leão em 90, Fora Collor em 92 e a greve Andorinha em 94. Em 91, fui um dos fundadores da Força Sindical, em que os metalúrgicos de Osasco estão até hoje. A partir de 97, com Jorge Nazareno na presidência, criamos iniciativas como a Cooperativa de Crédito Cicobi Credmetal, a Associação Eremim, Espaço da Cidadania e apoiamos a criação do Centro de Solidariedade. Além de nossa estrutura que foi reformada para acolher nossos companheiros. Fortalecemos a participação das mulheres nas lutas da categoria e elas mostraram para todo o conjunto dos trabalhadores a importância de avançarmos nas pautas específicas para as trabalhadoras. Com isso, conquistamos na campanha salarial de 2007 a inclusão de direitos significativos na convenção coletiva. Foi neste ano também que o coletivo de mulheres Sindimetal foi criado. Desde então, passou a ser um instrumento de organização das trabalhadoras metalúrgicas que se unem para fortalecer e ampliar os seus direitos. Foi um período de intensas lutas pela manutenção de empregos, como na ocupação da Mecano Fabril. Conquistamos muito. Temos trabalhado para acabar com a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Em 2017, com a participação de várias categorias, tivemos a paralisação contra a reforma da Previdência e a trabalhista, propostas pelo governo de Michel Temer. E só foi possível por conta dos trabalhadores que deram cara a tapa e continuam na linha de frente pelos direitos dos metalúrgicos. Exemplo disso foi o enfrentamento à pandemia e mobilização pela manutenção do emprego e renda que também marcaram a gestão da atual diretoria, presidida por Gilberto Almazan, Ratinho. De olho no futuro, completamos 60 anos de luta, em que juntos fizemos história e seguiremos lutando. Que venha o 8º Congresso, a campanha salarial de 2023 e mais 60 anos pela frente. Nosso compromisso para os próximos 60 anos é continuar lutando pela classe trabalhadora, garantindo igualdade e justiça social a todos, todas e todes.